Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de novo sobre as contas do MyFXBook que a gente tá fazendo, as 10, tá? Então eu vou tentar ir bem rápido pra gente só dar uma passadinha por cima e comentar sobre as contas. Então a primeira conta aqui, a gente tá com duas ordens negativas e uma positiva de US$ 50, então vou ter que esperar um pouquinho também. Tá na margem de 5.000%, tá perfeita. Inclusive esses trades eu já fiz, tá? Então eu fiz e tô mostrando só o resultado pra vocês aqui. Deixa eu voltar lá na conta 1 pra mostrar uma coisa também, que é o lucro. Deixa eu ver se teve lucro essa conta. Essa conta já teve um lucro de US$ 108 e um prejuízo de 100 e... Não, prejuízo de 15. Mas esse prejuízo de 15 aqui foi porque eu fechei a ordem no CHF porque tava tomando muita margem minha. Então, ela já tá com 1% aqui em praticamente uma semana, que é um lucro bem legal pra essa conta aqui, né? Aí, beleza. Conta número 2. Essa aqui tá negativa, mas ainda não fechou nenhuma ordem positiva. Ó, todas as ordens aqui elas estão negativas, tá? Euronoc. E a outra aqui no Euronoc também, porque o mercado foi contra, então vou ter que esperar voltar pro 0 a 0 aqui. Tô com uma ordem positiva de US$ 38 que eu também não vou fechar porque é muito pouco. Então eu quero esperar para ter um pouquinho mais lucro e esperar. E aí você vai falar para mim, mas e se aí, tipo, tá com 38 de lucro e o mercado for contra? Aí se for contra eu vou ter que esperar também, não tem jeito, entendeu? Porque é 50-50, ele vai poder tanto subir quanto descer. Por isso que, como eu falo, galera, renda variável é algo que você não pode depender, né? Não é que você não possa fazer, você pode fazer, o que você não pode fazer é depender disso 100%. Inclusive eu tava até falando sobre isso, que você tem que agir como se fosse isso daqui, ó, tá vendo? Isso aqui que seria isso daqui? Isso daqui é como se fosse um iceberg, né? Um iceberg, sei lá. Que aí o Forex, renda variável e as coisas que são de mais alto risco, você vai deixar na ponta do iceberg para que a base do iceberg ela te dê uma renda mais segura. Por exemplo, o seu trabalho, uma renda fixa, um tesouro direto, talvez dividendos em ações, né? Em ações blue chips também, que são ações fortes, ou talvez uma mistura de tudo, ou talvez um negócio seu que traz uma estabilidade. Como eu falei, às vezes você tem um salário que já é fixo, e aí você tem toda uma estrutura financeira que te garante aqui para você conseguir ter a margem para você trabalhar aqui. Porque senão fica difícil, entendeu? Aí é como eu falei, isso daqui é muito pessoal. Isso daqui não é uma regra que, tipo assim, você tem que fazer isso daqui. Cada um trabalha do jeito que acha melhor. Mas na minha opinião, de tudo que eu já vivi, já passei no mercado, eu acredito que essa é, no mundo perfeito, uma das melhores coisas que tem. Porque senão você não vai conseguir. Se você pegar um ciclo ruim do mercado e você não tiver dinheiro para depositar, não tiver margem, não tiver capital, não tiver paciência, né? E aí a paciência também requer que você não dependa desse dinheiro 100%, porque se você tiver, por exemplo, ter que trabalhar e você depende desse dinheiro e você depende da renda disso, aí você não pode ter paciência, isso daí vai fazer com que você tome mais decisões ruins, talvez saque mais, talvez perca mais sua margem e talvez acabe se atrapalhando todo, fazendo sua vida muito mais difícil. Então por isso que esse sistema ele é um pouquinho melhor do que você, sei lá, colocar 100% ali, por exemplo, né? Mas é por isso que eu tô falando, galera. Renda variável não é para você não fazer, mas esse daqui eu não sei o que vai acontecer. Tudo bem, mas se você operar com lote proporcional, se você operar certinho, se você operar dentro da sua margem, se você tiver com risco da sua vida, né? Não é o risco só do dinheiro, é o risco da sua vida, com tudo que você tem financeiro, do seu ecossistema, do seu trabalho, do seu portfólio geral, e você saber trabalhar com risco e retorno e sabendo os riscos que você corre também aqui, né? Às vezes tem gente que quer correr mais risco, mas se você quiser correr mais risco, você vai ter que saber que pode ser que dê ruim, como pode ser que dê bom pra você, né? Você tem que saber trabalhar isso daí. Chegando nessa diferença, chegando no equilíbrio, você consegue ter uma renda assim, mais uma renda a mais adicional pra você. Sendo que, como eu falei, não é uma coisa que, nossa, você vai chegar amanhã e vai ficar rico. Não vai, cara, não vai. E se você tiver pouco dinheiro, menos ainda, tá? Então isso daqui, pro cara que tem muito pouco, você vai ter que saber que vai demorar. Ou você vai ter que se arriscar muito mais pra você talvez ganhar mais. É assim que funciona. Né? Então, tipo assim, eu já tô falando logo a verdade, eu não vou ficar aqui, não, meu Deus, você vai ficar rico, porque não é assim, tá? Então eu prefiro ser honesto e direto e que as pessoas, sei lá, até me critiquem por estar sendo honesto, mas pelo menos eu durmo sabendo que eu não enganei ninguém, do que chegar aqui e vender a ilusão de que você vai ficar rico isso daqui amanhã, porque não é assim que funciona, beleza? Então desculpa ser chato, desculpa, né, ser bem direto assim, mas eu prefiro ser assim, que você já aprenda de uma maneira honesta do que, sei lá, cara, ficar aí acreditando numa coisa que não vai acontecer, que você não tá vendo muito bem o risco que você tá correndo e tudo mais. Então eu falo isso porque, por experiência própria, galera, eu já sofri muito
Ou como sofri, cara. Vocês não têm noção de como eu já sofri com investimento, com essas coisas. Então, hoje eu tento ensinar realmente, porque não vale a pena certas coisas, tá? Então vamos lá, conta número 3. A gente tem aqui 5.000% de margem, 81 negativo, 20 negativo. Então 1% negativo e 0,6% positivo não tem o que fazer, tem que esperar também. Margem de 5.000%. Conta 4, bem rápido, tá? Conta 4.000%. Aqui também está em 190 negativo, que são 2% da conta. 93 negativo. 31 dólares negativo, também tem que esperar. Talvez se daqui chegar numa margem muito negativa, eu vou fazer um preço médio aqui para melhorar, mas também não vai ser infinito, tem um limite, né? Lembrando que a gente está operando um lote proporcional de 80 para 0,01, que também é um pouquinho alto. Talvez eu mude isso daqui, talvez eu coloque para 100, talvez até um pouquinho mais. Isso daí depende, é muito pessoal também. Mas é para cunho educacional, eu vou deixar 80 ou 100 para 0,01 em todas essas contas aqui. Mas se fosse, por exemplo, um portfólio de uma pessoa diferente, uma pessoa específica, por exemplo, uma pessoa A, uma pessoa B, que está numa uma certa condição de vida, que tem um certo salário, que tem um certo tipo de estilo de vida, que tem um certo recurso financeiro e tudo mais, talvez a gente poderia diferenciar, poderia ser menos ou mais. Então isso depende muito também da estrutura financeira da pessoa, né? Não é tipo assim, não é uma regra que eu vou falar, tipo, você vai operar 80 para 0,01 em todas as contas e tá tudo certo. Porque não é assim. Isso daí também depende. Depende da pessoa, depende do sistema financeiro da pessoa, depende da situação financeira dela. Se ela precisa, se ela não precisa, se ela tem caixa, se ela não tem caixa, se ela tem reserva de emergência, se ela não tem reserva de emergência, quanto tempo que ela tem de reserva de emergência e tudo mais. Então eu já coloco todos esses pontos na mesa para você poder trabalhar melhor e não ficar, tipo, à mercê aqui, tipo, vai aí, foda-se, por exemplo, né? Nem gosto de ficar falando muito palavrão aqui no canal, mas tipo assim, é tipo isso que a galera ensina por aí. Coloca aí duzentão aí, milzão e vai. Isso daqui vira uma aposta. E a gente não tá aqui pra apostar, a gente tá aqui pra investir ou tentar, né, com o Forex, que tentar aumentar. Eu penso assim, eu tento pensar em aumentar o retorno financeiro do seu portfólio com o Forex. É assim que eu penso. Tem pessoas que não fazem assim, tá tudo bem. O meu não é certo, o deles também não é certo ou errado, você cria o seu certo. Mas na minha opinião, eu acho que o Forex devia ser usado para você ter um portfólio total, sendo em ações, renda fixa e tudo mais. E aí você pega uma parte do seu portfólio, por exemplo, aqui e tenta rentabilizar ele a mais com um risco retorno maior, com risco maior. Entendeu? E aí você tem uma base que seria o seu portfólio e essa parte de baixo aqui, a parte menor, seria o Forex, por exemplo, que vai te dar uma rentabilidade muito maior, muito acima, só que com um risco limitado. Então você tem mais risco de ganhar do que de perder. E quando você tem de perder, ele é menor do que o seu risco de ganhar. Então, tipo assim, o seu risco de ganhar, ele é infinito e o risco de perder, ele é finito. E aí você consegue meio que encontrar um equilíbrio nesses dois aqui. É o que eu tento fazer, né? Claro que isso daqui na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas de uma maneira bem resumida, o que eu penso quando eu faço isso, depois de muito aprendizado, depois de muito quebrar a cara, eu descobri que eu acho que, assim, na minha visão, é uma das melhores maneiras de você tratar o risco, né? É você ter potencial de lucro limitado para potencial de perca limitada, né? Aí você tem que ver até onde vale o seu limite e aí tem que levar em consideração depois o seu apetite ao risco e um monte de coisa. Tá, então seria esse daqui mais ou menos, tá? Conta número 5, então vamos lá, conta número 6. E eu tô dando essas explicações para vocês já entenderem, né, como eu faço, né? Porque também não adianta ficar aqui só mostrando as contas e vocês não saberem. Então, vocês precisam entender de risco, porque se vocês adicionarem esse risco na vida de vocês, para qualquer coisa que vocês fizerem, vocês vão estar mais preparados do que simplesmente chegar aqui e achar que é festa, entendeu? E tanto é fora do Forex também, porque tudo na vida é risco, né? Empreender é risco, galera. Mas é isso, então vamos lá, 6.000% de margem na conta número 6 aqui, também não tem muito o que fazer, tem que esperar. Eu só vou lembrando que eu fecho uma ordem, em média, galera, com 1% de lucro. Então, uma conta de 10 mil, 1% seria 100, no mínimo, né? Então, qualquer coisa menos que isso fica muito difícil, porque você já está se arriscando muito cada vez que você abre. Quanto mais você abre, maior seu risco de quebra e maior seu risco de ruína. Ou maior seu risco de, sei lá, hedging, maior seu risco de você ficar talvez no cenário ruim do mercado. Então eu tenho que fazer menos operações, estico mais para que essas tomadas de decisões sejam melhores para mim. Entende? Então por isso que 1%, às vezes 2%, às vezes 3% de uma vez ajuda, mas não é sempre que a gente consegue essa esticada, né? E demora muito também, tem que levar em consideração muita coisa, tem que levar em consideração se você vai ter essa margem para operar no final do mês. A gente tem que ver muita coisa, né? Mas esse daqui é um dos pontos. Então vamos lá, conta número 6.
Conta número 7. Conta número 7, a gente tá com 10% de margem. Mesma coisa aqui, 35 positivo, 100 negativo e 23 negativo também. Tem que esperar, né? Eu não sei se essa conta aqui... essa conta aqui ela foi fechada alguns trades também, mas bem pouquinho, tá vendo? Acho que não fiz nem 1%, fiz 0,2% ainda esse mês. E como eu comecei, tipo, na metade do mês, no dia 17, esse mês aqui nem vai contar muito na questão do lucro, assim. Porque eu já comecei na metade do mês pra gravar os conteúdos pra vocês, né? Mas é basicamente isso. Aí a conta do Moreira também tá negativa e, obviamente, a gente vai esperar... Vai passar muito mais tempo com as ordens negativas do que as positivas. Por quê? Porque as positivas a gente vai sempre fechar. Entendeu? As negativas a gente não fecha até a gente ir pro 0 a 0 ou talvez diminuir o prejuízo até um determinado nível pra gente poder ter mais margem. Então, naturalmente, a gente vai ter sempre muito mais ordens rodando no negativo que o dinheiro. Isso daí seria, na verdade, o dinheiro trabalhando pra gente poder ter lucro, entendeu? Então, naturalmente, como eu falei, repetindo aqui, a gente vai ficar muito mais tempo nas ordens negativas do que nas positivas, né? Mas isso daí não é problema nenhum. Desde que você entenda o seu risco, desde que você saiba a comissão que você tá pagando, desde que você sabe o swap diário que você tá pagando, desde que você sabe o seu lote proporcional que você esteja, qual que é o nível de margem que você tem, qual que é a sua, como eu falei, o seu ecossistema financeiro, o seu portfólio financeiro, até onde vale a pena você arriscar, se você vai ter margem de conta, se você tem dinheiro para depositar, e ter todas essas contas, se você tiver isso muito bem alinhadinho, você vai conseguir aumentar as chances de ficar mais preparado aqui no mercado, né? Porque é mercado de renda variável, como eu falei. Vamos lá, conta número 9. Falando bastante, galera, mas eu quero realmente ensinar vocês, tá? Por isso que às vezes fica meio chato, mas infelizmente, como eu falei, nada que é valioso nessa vida é fácil, né? Então, às vezes é chato, mas é pro seu próprio bem que eu falo isso. É como se fosse uma mãe que, sei lá, desse salada pro filho pra ele não ficar doente. Entendeu? Então vamos lá, ó, conta número 9 aqui, 4.000% de margem, mesma coisa aqui, 56 de uma ordem com 56 dólares de lucro, duas ordens com 24 e outra 30. Então aqui também eu vou esperar. E é claro que também depende, não é uma regra, toda vez eu só vou fazer se chegar em 1%. Isso também depende do tempo. Se eu tiver, por exemplo, muito tempo posicionado em um trade e eu tiver ali, por exemplo, mais de uma semana, mais de duas, eles não saem do lugar. Se eu, por exemplo, fiquei positivo e voltei pro negativo, voltei pro 0 a 0, por exemplo, eu não vou deixar mais ficar negativo. Por exemplo, se eu comecei a abrir a ordem no dia 17, ela foi pra 70, aí depois ela caiu pra 20, aí depois ela caiu pra 10, aí depois ela caiu pra 5 e quase um mês depois. Eu não vou deixar ela ficar negativa. Eu vou abrir a margem e vou abrir outro trade. Só que é o que eu falei, são cenários e cenários. Então, tudo depende do contexto, tudo depende do momento que eu tô no mês, tudo depende da margem que eu tenho livre, tudo depende se eu tenho mais contas para operar ou não, tudo depende do tempo que eu tô na operação, tudo depende do swap que eu tô pagando, tudo depende da paciência que eu vou ter que ter também para operar isso daí, tudo depende de muitas coisas, né? Mas a gente conseguindo entender todos os pontos fica mais fácil pra gente, né? Então, por agora, como é ainda muito cedo, eu abri stage aqui no dia 17, passou dia 18, 19, 20, 21, 22, 23. E desses 6 dias, 2 dias foram fim de semana. Então foram sábado e domingo que nem conta. Então desses 6 dias, na verdade, foram só 4. Então também não adianta eu chegar aqui e já querer ter lucro. Então tem que esperar também. Entendeu? Ou poderia fechar agora, mas aí, como eu falei, eu vou ter que abrir muito mais operações para fazer o resultado. Então pra mim já não é tão interessante. Eu prefiro fazer menos, alongando mais do que mais alongando menos, pagando mais taxa, pagando mais comissão também por trade e tudo mais. Então, acho que quanto mais para longo prazo você deixar, melhor, né? Quanto menos operações você tentar abrir em curto prazo, é melhor. Por isso que o day trade, às vezes, ele é complicado. Não que não dá pra fazer, acredito que dá pra fazer, mas talvez não do jeito que o pessoal fala por aí, né? Acho que você tendo uma conta de position, uma conta de swing como base, um fundamento ali, aí depois, sei lá, uma parte do lucro que você tem, você faz um day de vez em quando. Porque o day é muito mais complicado, porque você não tem o delta T, que é o fator tempo, que é a única coisa que vai te ajudar no mercado, é o delta T, né? Aí pra você tentar alavancar já ajuda, mas tem que ser levado em consideração muita coisa, né? Mas enfim, vamos trabalhando assim. Aí aqui a nossa última conta, que é 4.000% também de margem, tá? A gente tá com 218 aqui, então essa conta aqui ela tá pior de todos, então já foi tudo negativo. Aqui eu vou esperar também pra ver o quanto eu vou esperar, talvez chegar em 250, 300, eu já vou abrir mais uma aqui de venda para tentar melhorar meu médio aqui também, tá? GBP áudio, se ficar negativo também já vou tentar abrir meu médio.
E aqui também, e é o que eu falei, isso daqui a gente tá propenso a isso sempre, tá? E é por isso que você tem que levar em consideração tudo, né? Não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar, galera, você vai ganhar, 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 ganhar. Não é assim, você tá propenso também a ficar negativo, você tá propenso a ficar às vezes 3 meses negativo, 6 meses negativo. Pode acontecer, difícil, mas pode acontecer. Nas 3 operações. Ou, por exemplo, você tá operando 4 lotes de uma vez, você tá negativo em 4 lotes, em 4 operações. Você pode ficar semanas ali. No pior dos casos, pode ficar meses ali. É difícil de acontecer? É difícil, mas nada, não é impossível. Por isso que você tem que levar em consideração todos os fatores e tem que levar em consideração o swap que você tá pagando diário, tem que levar em consideração a comissão do que você tá pagando, tem que levar em consideração quanto você vai arriscar e muita coisa para você não perder, né? E como eu falei, você tendo o sistema que é esse sistema aqui, ele fica mais fácil para você do que se você tiver um sistema inteiro que seria, sei lá, o seu iceberg inteiro baseado no Forex, por exemplo, né? Seu sistema inteiro baseado no Forex. Porque se você tiver um sistema inteiro baseado no Forex, se você tiver um momento de crise no mercado e você não tem dinheiro para depositar, que seria o último cenário, né? Claro que a gente. Eu tô sempre aqui falando do pior cenário. Pô, tô falando do pior cenário o cara depositar, tá? Porque é muito difícil isso acontecer, né? Mas pode acontecer. Então, você tem que estar sempre preparado pro pior, né? Porque isso tá propenso a acontecer, isso talvez aconteça um dia. E se você tiver essa gestão muito bem calculadinha do risco que você corre em todo o seu ecossistema financeiro, você fica protegido dessas coisas. E quando essas coisas eventualmente acontecerem, você já não vai ser surpresa para você e você não vai perder, você vai ganhar, porque você deposita ali, você ganha mais margem, essa margem depois te alivia. Também depende, né? Mas muito provavelmente você consegue salvar a conta. Aí a margem aliviando, você tem talvez outras contas trabalhando lá também, comendo lote pra você diminui as operações, diminui o proporcional, sai do head, aí você consegue saindo aos poucos, aí depois você volta, começa de novo, aí você lucra de novo, aí você recupera a única coisa ruim mesmo do Forex nessa questão seria o risco de oportunidade, né? Porque às vezes você tem o custo de oportunidade lá de ficar preso numa operação que não tá te dando lucro, enquanto você podia estar tendo lucro, então tem que levar em consideração o custo de oportunidade, mas como eu falei, colocando todos os pingos nos is certinho e sabendo trabalhar com isso, com o risco em geral, a gente consegue ter uma renda extra com o Forex, né? É por isso que eu quero focar bastante em Forex nesse canal. Na verdade, esse canal aqui, eu quero focar em investimentos no geral. Então, eu quero falar sobre renda fixa, eu quero falar sobre ações, sobre lançamento, sobre derivativos, que é bem legal também. Muita gente não fala sobre derivativo. Como que a gente vai poder montar uma carteira de ações a longo prazo pra gente. Estrutura de risco, uma estrutura de menos risco. Tem aquele negócio que chama Portfolio Theory também, que é a teoria do portfólio, para a gente saber dividir renda fixa com renda variável, levar em consideração a inflação real, talvez usar criptomoedas e investimento de alto risco no Forex também para a gente poder rentabilizar nossa carteira, para ter uma fonte de renda a mais, porque essa é a vida do cara que é um empresário, né? Ou o cara que é um empreendedor. A gente tem rendas que são variáveis, né? Mas quanto mais renda variável você tem, é como se fosse uma coisa puxando a outra, né? Tipo, um mês não tá bom numa conta, mas aí você tem uma outra coisa que tá te dando um gás ali que já te ajuda. E aí você vai trabalhando assim, vai investindo, vai se garantindo, vai aprendendo, vai investindo na sua aposentadoria, né? Que é interessante também para você ter lá na frente uma aposentadoria, como eu falei, montando a sua carteira enquanto você tá rentabilizando tudo. Aí no mesmo tempo que você tá fazendo isso daqui tudo, você vai se especializando na sua área, no seu emprego talvez, ou talvez você tenha formação acadêmica, você já se desenvolve, abre o seu negócio, consegue ter consegue ganhar mais, né? Tentar ganhar mais para você poder aportar mais, para você conseguir fazer melhor suas coisas. E aí é o que eu tô fazendo comigo, entendeu? É por isso que eu tô aqui no YouTube, por isso que eu tô aqui trabalhando fora do YouTube também. Eu tô fazendo várias coisas pra me ajudarem a ter uma renda a mais, me ajudarem a eu juntar tudo, né? E aí colocar tudo de uma vez. Então, tipo assim, não é você só ser um trader, é você ser tudo, né? Você ser realmente um empreendedor. É o cara que, tipo assim, o cara é trader, mas ele também é investidor, mas ele é, sei lá, ele tem uma profissão dele, às vezes ele é um advogado, às vezes ele é um médico, às vezes ele é um empresário, sabe? Às vezes ele trabalha com alguma outra coisa. No meu caso aqui, eu tô tentando trabalhar com criação de conteúdo. O que eu faço é criação de conteúdo e conteúdo educacional, então eu consigo trabalhar também com conteúdo educacional, eu consigo ensinar pessoas, consigo fazer conexões, né? Igual esses economistas, por exemplo, fazem, né? Por exemplo, na área de investimentos, podia trabalhar em outras áreas também. Aí eu trago o salário de lá pra
para montar minha carteira. E assim a gente vai montando várias coisas para nós termos uma renda a mais adicional, que é o que eu tento ensinar aqui, né? Óbvio, com todos os riscos envolvidos, né? Porque sempre tem risco, você tem que entender que tem risco, mas não é porque tem risco que a gente não pode fazer, né? Porque tudo na vida é risco, só que a gente vai tentar trabalhar esse risco pra a gente diminuir isso daí, né? E no mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, aqui tá o meu MyFX Book que eu vou deixar lá embaixo pra vocês. Então a gente vai estar treinando essas contas todos os dias de segunda a sexta, porque sábado e domingo o mercado não abre, tá? Eu vou estar mostrando para vocês o meu estilo, como eu opero, como que eu tô trabalhando as contas, como que a gente vai treinar para cada cenário, cada pessoa tal, porque é bem particular e talvez até seja um pouquinho chato, mas é assim que funciona, tá? Eu quero que se você acompanhar essa série toda aqui, você vai sair daqui um trader profissional, porque você tem que ser, no mínimo, não amador para você não quebrar, porque senão você vai quebrar, cara. Tá? Você vai quebrar e a pior coisa que pode acontecer com você é isso, tá? Então presta atenção pra isso não acontecer. Então eu vou deixar aqui todas as contas, tá? Essa daqui é uma das minhas contas. A gente tá com 2,59% de drawdown. Drawdown não, perdão. De porcentagem mensal, tá? Isso daqui em uma semana. Óbvio que não é em cima de um patrimônio inteiro, é só em uma conta só que a gente tá fazendo pra educacional. Mas mesmo assim, ainda assim é um valor legal, tá? Aí você vai estar vendo aqui tudo, o balanço, o lucro da conta, margin. Aqui que acabou de começar, então também não tem muito o que falar na conta, então tem que esperar, tá? Mas a gente vai estar operando todas as contas aqui. E depois, se eu for adicionando mais contas também, talvez uma décima primeira conta, uma 12ª, colocar outras contas aqui também, a gente vai trabalhando, tá? E é isso, qualquer dúvida que você tiver, fala aqui comigo, tá? Eu posso estar ajudando você também com o que você tiver, se tiver alguma dúvida. Lembrando que, como eu falei, eu vou trazer só conteúdo, eu quero trazer conteúdo de valor aqui pra vocês, pra gente crescer uma comunidade mais segura e uma comunidade mais saudável do que, sei lá, ficar chegando aqui e vender pra vocês a ideia de que você vai ganhar, sei lá, R$200 por dia, R$1.000 por dia, 30 mil por mês, sei lá, 100 mil por mês, ou ficar rico com Forex. Que não que você não possa, né? Porque você pode sim. Tem muita gente que sai de 10 mil para 1 milhão em 3, 4 anos. Mas a ideia aqui mostrar para vocês uma coisa mais conservadora. E aí você entendendo a base do sistema e os riscos que você corre. Aí você, por conta própria, depois da educação que você vai ter, você vai decidir o que é melhor para você. Entendeu? Porque eu não posso decidir, você pode, beleza? Mas eu posso te dar a base para você entender o que você tá fazendo. Para você saber qual caminho tomar a partir disso, né? E aí, como eu falei, você sabendo dos riscos, você querendo tomar mais risco ou não, aí já é por conta própria sua, né? E você tem que ser responsável pelas suas próprias atitudes também, beleza? Do mesmo jeito que eu tenho que ser responsável com as minhas aqui, certo? Com as minhas contas também. Então, tamo junto, falei demais, mas é isso aí, tá? Se inscreve no canal e não esquece de deixar o joinha aí pra dar uma força pra gente. Valeu, obrigado, pessoal.